Olá, muito boa noite para você, ótima noite para todo mundo. Está começando agora mais um Terra Viva DBO na TV. Vamos juntos acompanhar as principais notícias da pecuária brasileira desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Rebanho confinado no Brasil atinge 6,9 milhões de animais e, apesar dos custos elevados e da inflação também elevada, o pecuarista investiu em tecnologia para superar os desafios. Os dados foram divulgados hoje pela DSM. A inflação, que impactou diretamente o consumo de alimentos no país, inclusive o da carne vermelha, o elevado custo de produção, que é reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia, além da corrida eleitoral no país. Esses fatores foram fundamentais para refletir nos preços da pecuária em 2022. E isso encontrou uma inversão do ciclo pecuário, onde a gente tem um aumento do abate de fêmeas, consequentemente o aumento da oferta de carne, e derrubou o preço, e o produtor ainda encontrou esse aumento de custo. Então foi um ano difícil para o produtor, que ele teve que ter uma gestão muito forte e principalmente ser extremamente eficiente. A boa notícia veio das vendas externas de carne bovina, que foram fundamentais para assegurar o mercado, sendo a China como o principal destino do nosso produto. O consumo agora voltou a crescer um pouquinho, principalmente no mercado interno, talvez o efeito Copa, que a gente está vendo agora, mas certamente a gente vê que as exportações também continuam fortes. Então, mostrando que aí a demanda mundial por proteína animal continua sólido, e crescendo junto com a demanda, com o crescimento da população em geral. A gente está falando de 8 bilhões de pessoas no mundo em breve. Já a pecuária leiteira foi prejudicada pelos custos de produção elevados. Especialistas do setor acreditam que esse cenário deve melhorar agora, no final do segundo semestre. A captação de leite caiu depois de 8 anos, a gente está com 7% menos leite. Então aqueles que ficaram na atividade tendem a ter um preço melhor, porque está faltando leite. E esse preço veio subindo, atingiu o pico dele em agosto. Porém, do outro lado, você tem a família brasileira sem capacidade de compra, O leite, 99% ele é vendido no Brasil. Apesar dos impactos nos custos e no consumo, o censo DSM mostra que 6 milhões e 900 mil animais foram confinados em 2022, um aumento de 4% em relação ao ano passado. Para os especialistas, é uma espécie de profissionalização da pecuária e também a adoção de novas tecnologias. O confinamento, no caso, ele é como se fosse já um passo a mais dentro da pecuária, uma própria profissionalização de toda a pecuária. Então a gente tem visto realmente ano após ano esses números aumentarem, o número de animais confinados aumentar, o que mostra muito o nosso censo de confinamento. E esse censo, ele tem mostrado isso, mostrado principalmente que as categorias que mais aumentam são os de produtores maiores. E a gente vê também uma inclusão a cada vez maior de boitéis, porque são unidades que conseguem gerenciar esses custos que você colocou, conseguem aí fazer travas, conseguem realmente fazer uma pecuária mais eficiente nesse caso, Então, por isso que o confinamento tem aumentado. A gente tem aí uma estimativa de que 20% dos animais abatidos já estão nessa categoria. Vamos agora para a apresentação do nosso quadro especial sobre pastagens, que está na responsabilidade do engenheiro agrônomo Wagner Pires, colunista do Portal DBO e nosso colunista aqui no programa. E o assunto de hoje é como o bom preparo de solo garante vida longa ao pasto. Acompanhe. Olá, amigos, Wagner Pires, de olho no campo. E eu estou agora em Crixás, aqui no Tocantins, na fazenda Alegria. E essa área que vocês estão vendo aqui é uma área que está sendo reformada e vai ser plantado aqui o capim zuri. Aqui já foi dado 2 mãos de grade pesada. Olha só o tamanho do toco que ela arranca, tá? Quando o produtor, muitas vezes o produtor, ele quer economizar e não faz o trabalho de grade. Gente, você investir em um bom preparo de solo, você elimina muito mais invasoras do que você imagina. E a economia que você vai fazer lá na frente com o herbicida é muito grande. Então, pecuarista, vamos investir. Olha, aqui foram
2 mãos de grade pesada, agora vai passar uma grade intermediária, vai fazer o plantio e aí a área está pronta. Se houver necessidade, vai passar no máximo uma grade niveladora para dar um acabamento e fazer o plantio, tá? O que é fundamental num bom preparo de solo? É você eliminar a gramínea antiga e também eliminar, destruir as invasoras, tá? Então aqui, olha, tinha uma grande quantidade de invasora, olha aí, ó. Morreu tudo, picou tudo, tá? Então isso aqui, gente, vai fazer uma grande economia no trabalho, tá certo? Se você tiver uma incidência de capim voltando, rebrotando, é conveniente esperar um pouco mais, nascer tudo, e aí passa uma grade, ou a grade intermediária ou a niveladora, elimina tudo, e aí você faz o plantio. Pecuarista, faça um bom preparo de solo. Somente dessa forma, você vai conseguir formar um bom pasto. E você tem que formar um bom pasto para quê? Para que a vida útil dessa pastagem seja longa. Quanto mais longa a vida útil for, mais econômico fica o pasto. Um bom momento agora é fazer o quê? As devidas correções. Aplicar o calcário, aplicar depois o calcário solubilizado, você aplicar o fósforo, tá? Então é importante você aguardar aí pelo menos 60 dias de solubilização e fazer depois uma correção com fósforo e assim por diante. Mas isso é uma outra conversa que nós vamos conversar aí em um outro De Olho no Campo. Grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Após permanecer ao longo de todo o mês praticamente estável, no último dia de novembro, a referência paulista da arroba do boi gordo subiu R$ 5,00. E para entender melhor essa recuperação nos 45 do segundo tempo, e para a gente saber se o cenário de alta da arroba do boi gordo e do bom movimento de compras podem se manter em dezembro, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o analista Rodolfo Silber, da Scott Consultoria, que vai participar do programa de forma virtual diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Rodolfo. É uma grande satisfação conversar com você. Boa noite, João. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre o mercado pecuário. Perfeito. Rodolfo, por que novembro vinha com um cenário de estabilidade e, de repente, no último dia do mês, a alta veio? Então, João, a gente viu aí, ao longo do mês de novembro, um cenário com as indústrias ainda confortáveis, principalmente com a demanda enfraquecida, então eles vinham trabalhando de forma confortável e também não tinha a questão da rebrota do capim, né, do início das chuvas, o que fez com que o pecuarista acabasse tendo um poder de barganha maior, colocando esses animais no pasto, muitas vezes tirando ele do coxo, e o pecuarista acabou tendo um poder de barganha melhor, fazendo com que as indústrias precisassem ofertar preços cada vez maiores para conseguir adquirir os animais. Então, a gente viu aí chegar num piso de R$ 270, R$ 275 no preço da arroba, e para baixo disso, as indústrias não conseguiam comprar mais animais. Aí precisou ofertar preços um pouco maiores para conseguir adquirir esses animais. E dado esse panorama, a gente pode esperar que os preços continuem subindo ao longo de dezembro com um bom movimento de compras no atacado e no varejo, com Copa do Mundo e festas de fim de ano? Então, esse cenário de preços cada vez maiores, a gente não está observando isso. A gente está encontrando aí um teto agora no preço atual, 280, 285, às vezes 290 para boi com destino à exportação, mas não vemos um cenário aí de aquecimento tão grande nos preços da arroba. Agora, como você está dizendo, agora em relação aos níveis estabelecidos em janeiro deste ano, quando o preço do boi gordo era de R$ 330 reais por arroba, então o pecuarista não pode sonhar com preços nos mesmos patamares. Então, a gente está meio distante dessa realidade.
Sim, a gente hoje está um pouco distante dessa realidade, principalmente com a virada de ciclo, né, com o aumento do abate de fêmeas, aí, a maior oferta de animais, principalmente as fêmeas. Isso acaba fazendo com que os preços caiam, então não vemos aí para os próximos meses aí, ou até para o próximo ano, a arroba do boi gordo retomar aí os 330, 340 visto no início do ano. Além disso, esse ano, com as travas de preço, né, os contratos a termo, a indústria já garantindo o seu animal, fez com que o mercado spot, ali, o mercado físico, recuasse mais ainda, né? Então, esse também foi um outro fator que pressionou mais ainda os preços da arroba do boi gordo. Para o ano que vem, olhando pelo lado do consumo, pelo lado da demanda da carne bovina, se seguirmos aí os patamares atuais de demanda, não tiver um aumento muito significativo pela carne bovina, principalmente para o mercado interno, aí a gente não vê essa arroba recuperar esse preço aí visto no início do ano. Nesse ano, o Brasil obteve recordes na exportação de carne bovina, mas o preço do boi gordo caiu ao longo do ano. Por que a trajetória de alta de 2021 não se manteve agora em 2022? Então, esse ano principalmente foi influenciado pelo ciclo pecuário, né, aumento do abate de fêmeas, igual havia dito, e também por esse fator das indústrias já garantirem seus animais e acabar no mercado físico aí ofertando preços menores devido às escalas aí confortáveis com esses bois já contratados. Então, esse foi um cenário que a gente acabou vendo esse ano. Então, agora pensando em 2023, é possível então retomarmos uma trajetória de alta ou o pecuarista vai ter que esperar mais um pouco para saber o que vai acontecer no ano que vem? A gente acredita aí que então para o ano que vem o pecuarista vai ter que aguardar mais para observar preços melhores, aí dependendo principalmente da demanda da carne bovina. Em um cenário do baixo poder aquisitivo da população, acaba impactando diretamente no consumo da carne bovina. Então, a recuperação aí do cenário, principalmente do cenário econômico do mercado interno, vai ditar aí principalmente o preço da arroba, atrelado a isso a maior oferta de fêmeas indo para o abate. Rodolfo, aproveitando que você está aqui conversando com a gente, eu vou mudar um pouco de assunto, porque recentemente você escreveu um artigo sobre a piora na relação de troca com o DDG. O que aconteceu e qual foi o impacto no poder de compra do pecuarista? O DDG ele é um produto obtido aí através do processo de fermentação do milho, né, para a produção de etanol. Então, recentemente, com o aumento nos custos de produção do etanol, acabou refletindo no aumento do preço do DDG. Além do aumento no preço do insumo, o fator que mais impactou o poder de compra do pecuarista foi a queda na arroba do boi gordo vista aí ao longo do ano, né? Então, isso acabou impactando diretamente no poder de compra do pecuarista, e isso acaba fazendo com que ele opte aí por levar esses animais para o pasto, visto que com o início das chuvas aí, a recuperação da pastagem acaba tornando esse cenário mais confortável. Então, é esse cenário que a gente vê. Aí, quando a gente olha para o farelo de soja também, que é outro insumo utilizado aí para alimentação dos bovinos, o farelo de soja ele teve um leve aumento aí ultimamente do preço da tonelada, mas seguindo o mesmo cenário do DDG, com a queda no preço da arroba do boi gordo, acabou piorando a relação de troca para o pecuarista. Aí, quando a gente olha para o milho, aconteceu que o preço caiu ultimamente. O milho aí, que ao longo desse ano esteve cotado acima de R$100 a saca, agora cotado a R$90. Por mais que houve essa queda no preço do insumo, a queda maior na arroba do boi gordo também fez com que o poder de compra, a relação de troca aí piorasse para o pecuarista. Rodolfo, muito obrigado pelas suas informações, muito valiosas para os pecuaristas, e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta quarta-feira. Rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV e chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. E no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 8 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje na capital de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a alta foi geral. O boi arribou para R$ 282,50 e a vaca R$ 269,00 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Seguimos para Goiás. Na capital Goiânia, a fêmea foi para R$ 263,00. Já na região sul do estado, a vaca está cotada a R$ 253,00. Agora vamos para o sudoeste do Mato Grosso, onde o macho subiu para R$ 248,00. No noroeste do Paraná, a única queda do dia. O boi tropeçou para R$ 280,50. Em Santa Catarina, a fêmea arribou para R$ 263,00. Vamos agora para o Pará. Em Marabá, o macho foi para R$ 253,00. Já em Redenção, a alta foi geral. O boi subiu para R$ 251,00 e a fêmea para R$ 240,50. Nós encerramos a lista do dia em Barretos e Araçatuba, no estado de São Paulo, com o macho valendo R$ 280,50 no prazo de 30 dias. Durante 4 anos, a Embrapa Agrobiologia estudou a leguminosa forrageira originária da Ásia. A pesquisa mostrou que a leguminosa, pouco conhecida, pode aumentar a produção de carne bovina. Confira os detalhes na matéria de Nayane Carvalho. A pesquisa feita no município de Itabela, sul da Bahia, mostrou que o peso do gado em pastejo pode aumentar 60% em comparação com pastagens sem o uso de adubação nitrogenada. Foi observado justamente que o desmódio, o consórcio com desmódio, foi similar em termos de ganho de peso, teor de proteína, tá? Com uma pastagem fixada ou a pastagem fertilizada com 150 quilos de N. Então, no meio rural, isso é importantíssimo, tá? Então, eu tenho aqui, mostrando aqui claramente o consórcio, vocês podem vir, pode chegar mais aqui. Vocês podem ver o consórcio com a leguminosa, a estrutura do solo, como a estrutura do solo, cobertura do solo, tá? As leguminosas contribuem não só com a fixação de N, mas também com o enriquecimento da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, tá? E eu trago aqui para vocês observarem como é a área experimental, a gente não colhe sementes, então vocês podem observar no final bem no fundo do solo, vocês podem observar aqui que você tem uma semente de desmódio valifólio. O uso de desmódium pode reduzir em 30% o tempo até o abate, o que resulta em menos emissões de metano, os conhecidos como os arrotos de vacas na atmosfera. Um animal adulto no pasto pode emitir entre 50 e 60 quilos de metano por ano. A gente já fez alguns trabalhos prévios com o amendoim forrageiro, já obtivemos uma redução de 20% nas emissões totais do sistema, principalmente uma eficiência em redução de metano. E agora aqui com o desmódio, a expectativa é que essa eficiência de redução ela seja ainda maior, principalmente que o desmódio é uma leguminosa que apresenta maior quantidade de compostos secundários, como taninos, e eles têm a capacidade de modular a fermentação ruminal e diminuir as emissões de metano. Além do ganho ambiental, há a possibilidade de reduzir os gastos com fertilizantes, que hoje giram em torno de $300 por hectare de pasto. A gente viu que o desempenho de uma pastagem de braquiária fertilizada com 150 quilos de nitrogênio por hectare era igual ao desempenho da pastagem consorciada com o desmódio. Ou seja, a gente não precisava usar
o fertilizante nitrogenado. E isso tem uma série de benefícios, né, relacionados ao ambiente. O desmódio pode ser introduzido no pasto no momento da semeadura do capim com algumas recomendações. Então, o ideal é adicionar as sementes à ração do gado. O Desmodium avalifolio, cultivar em tabela, tem se mostrado como vantajoso, principalmente pela sua persistência na pastagem. Porque um paradigma aqui no Brasil é que as leguminosas não persistem, não tem sustentabilidade nas misturas com as gramíneas. E essa leguminosa nós já temos ela há mais de 25 anos, em consociação com as diferentes variedades, as diferentes espécies de capim. O produtor que deseja produzir a própria semente também pode. Essas sementes, elas só vão frutificar uma vez ao ano. Geralmente elas florescem em maio, nas condições do extremo sul da Bahia, elas florescem em maio, e quando, ao final de junho, julho, elas vão estar com os favinhos, vou chamar de favinhos, tá? Essas infrutescências, elas vão estar com essa coloração, elas vão estar maduras. A partir daí, provavelmente final de julho, início de agosto, nós entramos com uma roçadeira costal, correto? Uma roçadeira costal, e cortamos todo aquele material vegetativo, ou seja, a infrutescência com a planta, tá, inteira, rente ao solo. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. A gente se vê nesta quinta-feira com a representação deste programa às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até a próxima.